Muitas pessoas acreditam que existe vida após a morte e que a saída prevista para nossos erros é a reencarnação. Outras acreditam que Deus ainda vai dar uma segunda chance depois desta vida, para que as pessoas ainda possam decidir. O mais interessante é que, mesmo entre os cristãos evangélicos, muitos pensam que existe uma segunda chance depois da morte. Afinal, até quando vai a nossa oportunidade de escolher? A resposta você verá no Está Escrito de hoje, que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Lucas nasceu num lar cristão. Desde pequeno aprendeu na Bíblia o caminho da salvação. Tornou-se um jovem inteligente e sempre estava interessado na Bíblia como a fonte da verdade. Mas de repente, como que num passe de mágica, as suas prioridades começaram a mudar. As amizades de antes já não serviam mais. Ele questionou a sua fé, teve dúvidas, mas ao invés de tentar buscar a solução na Bíblia, foi se afastando de Deus sem deixar com que Ele respondesse às suas dúvidas. Chegou a um ponto que não dava mais para suportar. Ele não podia mais continuar vivendo com gente que ele não suportava. Finalmente ele fez uma decisão drástica. Abandonou a Deus e a tudo aquilo que estava ligado com a sua vida anterior com o Senhor. Abandonou amigos, paixões, tudo. Ele só não sabia que o inesperado estava para acontecer. Diante da vida que Lucas viveu aqui, das decisões que ele tomou, o que você acha que vai acontecer com ele quando Jesus voltar? Ele vai ser salvo ou vai se perder? Acha que ele ainda terá uma segunda chance? Você sabe que muitas pessoas têm acreditado que existe vida depois da morte e que a saída prevista para os nossos erros é a reencarnação. Outras acreditam que Deus ainda vai dar uma segunda chance depois dessa vida, para que as pessoas possam se decidir por Deus, mesmo depois de o terem rejeitado durante toda a sua vida aqui na Terra. Afinal, quantas chances temos depois dessa vida que vivemos aqui na Terra? Numa matéria de capa, a revista Veja colocou uma declaração da modelo Raika, que é espírita, e disse o seguinte: o que mais gosto em minha religião é que sempre temos uma segunda chance. Será que isso é verdade? O mais interessante é que mesmo entre os cristãos evangélicos, existem muitos que pensam que antes de Jesus voltar, haverá 1000 anos de chance para que as pessoas possam se arrepender, ou seja, uma segunda chance de 1000 anos. Será que podemos viver essa vida como nós bem entendemos e estar certos de que Deus nos dará ainda mais uma chance após a morte? Ou será que essa é a nossa única chance? Para termos a resposta disso, é só a gente estudar sobre a vinda de Jesus. Pois a Bíblia estabelece que o dia da vinda de Jesus é o dia do juízo, ou seja, é o dia em que o destino de todas as pessoas será definido. Veja essa declaração de Jesus sobre a sua segunda vinda. Está em Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você percebeu? Todos os povos ou nações da terra se lamentarão e verão.
embora esse verso seja muito interessante, ele deixa no ar assim algumas dúvidas. Primeiro, por que quando Jesus voltar muitos se lamentarão? Segundo, quem são os escolhidos de Jesus a quem os anjos vão buscar? 1 Tessalonicenses 4:16 nos dá a resposta completa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos estabelecer agora alguns acontecimentos que marcam a segunda vinda de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus dá uma palavra de ordem. Em segundo, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Bem, aqueles que se entregaram a Ele enquanto viveram aqui na terra. E se eles ressuscitam primeiro, quer dizer que aqueles que não escolheram Jesus não ressuscitam, permanecem mortos. Você percebeu que esse texto divide em dois o grupo dos que já estão mortos? Primeiro, os que morreram em Cristo. Segundo, os que não morreram em Cristo. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que não morreram em Cristo permanecem mortos. O que deverá acontecer com os mortos em Cristo que ressuscitarão e juntamente com aqueles fiéis a Jesus que já estarão vivos na ocasião da volta de Jesus? Voltemos ao texto, 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, juntamente com os que morreram em Cristo e ressuscitaram, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu só? Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam e se unem aos fiéis a Jesus que estavam vivos. E todos eles são levados para o céu. Você não vive a vida sonhando em viver num mundo sem violência, sem doença, sem morte, sem injustiça? Você não vive cobrando de Deus que Ele faça alguma coisa para resolver a situação do mundo? Pois é assim que Jesus vai cumprir tudo o que Ele prometeu e resolver a situação do mundo. Agora, espera aí, o que acontece com aqueles que não aceitaram a Cristo? Sim, porque ainda temos dois grupos dos que não aceitaram a Jesus. Vamos chamar esse grupo de os iníquos, ou melhor, os ímpios. Segundo Tessalonicenses 2,8 diz o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, aqueles que não aceitaram a Cristo e estarão vivos quando Jesus voltar, irão se lamentar em vê-lo nas nuvens, pois rejeitaram a verdade e logo em seguida morrerão. A partir de agora, todos os que não aceitaram a Cristo estão mortos e todos os que aceitaram a Cristo estão vivos. Os que aceitaram a Jesus são levados para o céu. Pense nessa cena. Pessoas de todas as épocas que aceitaram a Cristo estarão vivas com o Senhor Jesus. Apocalipse 20, verso 5, reforça essa ideia dizendo: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Como você pode ver, a Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Primeiro, a ressurreição da vida. Segundo, a ressurreição do juízo. Isso fica bem claro em João capítulo 5, 28, onde diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Bom, nós já vimos que a ressurreição da vida vai acontecer no dia da vinda de Jesus. Mas quando vai acontecer a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, da qual fala a Bíblia? Apocalipse 20, verso 5, começa respondendo. Ali diz assim: os restantes dos mortos
não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então isso quer dizer que durante 1000 anos, todos aqueles que morreram sem Cristo ficarão ainda mortos na terra. E os que viveram com Jesus estarão no céu reinando com Ele. Veja o que diz Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Que tal fazermos um resumo de tudo que nós vimos até agora? Primeiro, Jesus volta e todos na terra o veem. Segundo, os que morreram crendo em Cristo ressuscitam. Terceiro, os que estão vivos e não aceitaram a Cristo morrem. Quarto, todos os que ficaram vivos, vamos chamá-los de os justos, são levados para o céu. Quinto, todos os que estavam mortos sem crer em Cristo, juntamente com os que morreram porque não escolheram a Jesus em suas vidas na terra, permanecem mortos na terra. Estes formam o grupo daqueles que nós vamos chamar de os ímpios. Começa então um período de 1000 anos. Agora imagine só como fica a terra durante esses 1000 anos. Os que escolheram Jesus estão no céu com Ele. Os que não o escolheram estão mortos na terra, embaixo da terra. Satanás agora não tem a quem tentar, não tem aonde ir, nem o que fazer. Apocalipse 20, de 1 a 7, declara que por todas essas circunstâncias, Satanás ficará como que preso, acorrentado. Veja o que diz o texto. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Logicamente que essa linguagem é figurada. Não haverá nenhum anjo descendo com uma corrente enorme para prender Satanás. É que, sem ter o que fazer na terra, sem ter a quem tentar, sem ter aonde ir, Satanás fica preso por uma cadeia de circunstâncias. Ele vai ter tempo, então, para pensar em tudo o que ele fez durante todo esse tempo em que Deus ainda estava dando oportunidades aos seres humanos. Em Jeremias 4, de 23 a 26, Deus descreve a situação em que estará a terra durante os 1000 anos. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E Jeremias acrescenta um detalhe muito importante. Veja só o que está escrito em Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Satanás estará aqui na terra com um monte de cadáveres em decomposição. Mas o texto de Apocalipse 20, verso 3, disse, e eu vou repetir novamente, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Mas vamos agora juntar aí as peças desse quebra-cabeça que nós estamos montando e ver como é que tudo fica. Satanás estava preso por uma cadeia de circunstâncias, por não ter a quem tentar. Os textos anteriores diziam que, na realidade, haverá 2 ressurreições. Então, tudo indica que no final dos 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição.
a ressurreição daqueles ímpios. Agora, após os 1000 anos, tendo novamente a quem tentar, será assim que Satanás será solto da prisão. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, lá no finalzinho da Bíblia. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Como a areia do mar. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que o número de pessoas que não escolhem a Cristo é tão grande que a Bíblia diz que é como a areia do mar. Você já se sentiu alguma vez uma minoria enquanto você estava interessado nas coisas da Bíblia, nas coisas de Deus? Os que buscam a Deus, os que aceitam a Jesus, são mesmo uma minoria, sempre, infelizmente. Muito bem, agora restam 2 perguntas a serem feitas. Primeiro, o texto afirmou que Satanás tentará seduzir os ímpios ressuscitados para uma grande batalha. Que batalha é essa? Segundo, o que os justos estarão fazendo no céu durante os 1000 anos? Bom, vamos começar por essa. Em Apocalipse 20, verso 4, diz o que os justos ficarão fazendo no céu durante os 1000 anos. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você sabia que você iria julgar o mundo? Então veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Deus é tão maravilhoso que Ele vai passar 1000 anos dando satisfação do que Ele fez. Ele poderá mostrar, quem sabe, como num filme, como tudo começou, como Lúcifer se tornou Satanás, e porque algumas pessoas que se esperavam ver no céu não estão lá, enquanto que outras que não se esperavam, ali estão. Muito bem, hora do segundo resumo. Muito bem, agora é hora do segundo resumo, o resumo do que vai estar acontecendo durante os 1000 anos. Jesus estará no céu com aqueles que o escolheram, Ele estará dando satisfações, ou seja, deixando que cada um julgue por si mesmo se Deus foi justo em tudo que fez. Os que morreram sem aceitar a Jesus estarão mortos na terra. A terra estará desolada, Satanás, sem ter a quem tentar, estará preso na terra. Agora a segunda pergunta: que batalha é esta que Satanás vai convocar? Vamos ver agora em sequência os acontecimentos do fim dos 1000 anos. Primeiro, os ímpios ressuscitam. Esta é a segunda ressurreição. Está relatada em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Segundo, a cidade santa desce do céu. Apocalipse 21, 1 e 2 diz: E eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Terceiro, Satanás reúne a grande multidão dos ímpios e marcha contra a cidade santa a fim de guerrear contra ela. Apocalipse 20, versos 7 e 8, relata o seguinte: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar para a grande batalha. Apocalipse 20, verso 9, completa. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Enquanto Satanás reúne a todos os ímpios para uma guerra contra a cidade santa, lá onde estão os salvos, de repente, como que numa tela panorâmica, será apresentado diante de todos a história da redenção, desde o início. Então,
Satanás ainda tentará convencer os ímpios a levar o seu plano avante. Tudo será em vão, pois haverá entre os ímpios tão grande desentendimento que antes que eles se destruam uns aos outros, se cumprirá o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Malaquias 4, verso 1, descreve também que alguns serão como palha e não haverá nem raiz nem ramos. O mesmo fogo que os consome purifica a terra. E os salvos terão o privilégio de ver o Senhor Jesus recriar a terra. E a terra será o centro do universo todo. Desde o Éden, quando o homem escolheu Satanás como seu Deus no lugar de Deus, Deus tem suportado calado as muitas injustiças que acontecem nesse mundo. Deus tem assistido calado a muitas barbaridades que acontecem com seus filhos. Durante séculos, Deus tem dado oportunidade aos seres humanos para se arrependerem e ouvirem a sua voz. Ele tem ouvido seus filhos clamarem por justiça, mas ainda não era a hora dele fazer nada. Agora sim chegou a hora de Deus acabar de uma vez por todas com o mal que domina esse mundo. Chegou a hora de acabar com a injustiça, com os gritos silenciosos de terror. Chegou a hora de Deus fazer justiça pelos seus filhos. O próprio João descreveu em Apocalipse 21, verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Onde você vai estar? Entre os que aceitaram a Jesus ou entre os que o rejeitaram? Acho que eu tô sozinho aqui. Hoje não. Um anjo? Jader, um anjo a serviço do governo de Deus. Aqui nesse lugar? Desde que o milênio começou, a Terra estava isolada. Poderia me dizer que lugar é este? Estamos no cemitério da sua cidade. Cemitério? Então eu conheço as pessoas que foram sepultadas aqui? Teixeira Rodrigues. O Carioca. Arlindo Lopes. O irmão Arlindo. E esses aqui? Por que estão abertos? São de pessoas que ressuscitaram no dia em que Jesus retornou à Terra. A primeira ressurreição? A ressurreição dos justos. Sei. E esse aqui? De quem é? Lucas de Albuquerque. Foi isso mesmo que eu li? Exatamente isso, Lucas. O que aconteceu? Infelizmente, esse é o seu túmulo. Mas ele tá fechado. Quer dizer que eu tô perdido. Eu não me lembro de nada, nada. A única coisa que eu me lembro é que eu tava andando de moto, isso. Eu tava andando de moto. Por que você não me pediu? Nós não fazemos nada que venha ferir o princípio da liberdade. Cada pessoa tem que escolher seu próprio destino. Você, por exemplo, quando se tornou rapaz, lentamente foi deixando os caminhos de Deus, envolvendo-se, entre outras coisas, com aquilo que acabou destruindo a sua vida. Quer dizer que nunca mais verei as pessoas que eu amo? Deixarei de existir por toda a eternidade? Sim, Lucas. Em meu coração existe um vazio. Uma dor indescritível. Não há nenhuma chance pra mim? Infelizmente, não.
A porta da graça se fechou pouco mais de 1000 anos atrás. Todos os salvos estão vivos, redimidos e restaurados para sempre. E os perdidos, mortos nessa terra desolada e vazia, aguardando a segunda ressurreição, a da condenação eterna, da qual você fará parte. Acordei naquela noite, sem saber onde eu estava. A cena era estranha, só havia escuridão. Tem alguém aí? Ao meu lado, sepulturas começavam a se abrir. Eu estava assistindo a minha própria ressurreição. Então lembrei das Escrituras, por meu anjo esperei, mas logo percebi que eu iria me perder. Quer dizer que eu tô perdido? Os filhos de Jesus, todos salvos lá no céu. Por minhas decisões fugi de Deus, não quis vencer. Tanto tempo eu senti que Ele estava me chamando. Tantas vezes recusei ouvir a voz do Salvador. Eu deixei o pai chorando, escolhi sair do lar, pensando que haveria tempo de retornar. Tanto tempo implorei que o Senhor voltasse o tempo. Quantas vezes me lembrei que Deus perdoa o que fiz. Eu apenas não lembrei que o tempo aqui não é eterno. E o Pai que volta ao tempo tornou-se agora meu juiz. O meu desejo era dar-lhe as boas-vindas no céu, levá-lo ao encontro de Jesus. Meu choro então cessou, meu corpo todo estremeceu. Relâmpagos, trovões, e o mundo contemplou. Tão linda como noiva pra encontrar o seu amor. Desceu Jerusalém então no céu, se iluminou. Tanto tempo eu senti que Ele estava me chamando. Tantas vezes recusei ouvir a voz do Salvador. Eu deixei o pai chorando, escolhi sair do lar, pensando que haveria tempo de retornar. Tanto tempo implorei que o Senhor voltasse o tempo. Tantas vezes me lembrei que Deus perdoa o que fiz. Eu apenas não lembrei que o tempo aqui não é eterno. E o Pai que volta ao tempo tornou-se agora meu juiz. Que pesadelo. Perdido para sempre. Mas eu tô vivo. Vivo. Entregue o seu coração ao Senhor hoje. Eu gostaria de fazer com você uma oração, entregando a sua vida ao Senhor. Tome a sua decisão ao lado dele, inclinando a cabeça comigo. Senhor Deus, entrego hoje
a vida desse seu filho, dessa sua vida nas suas mãos. Não queremos entregar o nosso coração por medo do que vai acontecer aos que se perderem, Senhor. Mas queremos sim entregar a nossa vida para nós podermos usufruir a vida eterna com os nossos queridos, passar a eternidade, Senhor, juntos, alegres. E depois, Senhor, quem sabe quando nós estivermos no céu já, quando nós tivermos os 1000 anos lá, e depois quando voltarmos aqui para essa terra, e depois de 10.000 anos aqui louvando ao Senhor, num momento vamos parar e ver que a eternidade só vai estar começando. Ajuda-nos a estarmos lá, Senhor. Aceite o nosso coração do jeito que está e transforma-o. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje ficou claro que a única chance que temos é agora, nesta vida. O passado já se foi e o amanhã ainda não chegou. Por isso, aproveite agora esta oportunidade para se entregar para o seu Salvador. Se você quer saber mais sobre os assuntos que falamos aqui no Está Escrito, ligue para a gente, mande um e-mail, escreva uma carta e receba em sua casa inteiramente grátis a revista Princípios, onde você aprenderá mais sobre o tema que acabou de assistir. E se você tem alguma dúvida, pode procurar o plantão de dúvidas do Está Escrito. Temos uma equipe esperando por você. O seu contato é muito importante para a gente. Não esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo programa. E até lá, mantenha sempre na sua mente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Noiva pra encontrar o seu amor, desceu Jerusalém então no céu, se iluminou. Tanto tempo eu senti que ele estava me chamando, tantas vezes recusei ouvir a voz do Salvador. Eu deixei o pai chorando, escolhi sair do lar, pensando que haveria tempo de retornar. Tanto tempo implorei que o Senhor voltasse o tempo, tantas vezes me lembrei que Deus perdoa o que fiz. Eu apenas não lembrei que o tempo aqui não é eterno, e o Pai que